nossas vidas. Rogando a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, contando com toda a espiritualidade da casa. Hoje nós estamos com o problema das pessoas chegarem até o centro, mas nós mandamos vibrações para todos esses que não conseguiram chegar até aqui, para que eles recebam da mesma forma como nós estamos aqui recebendo. Sabemos que nossos irmãos do outro plano estão também participando. E hoje, quem sabe, não é uma providência para que aqueles necessitados, estejam aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus, aquilo que ainda não conseguiram trazer para si e pôr nas palmas das suas caminhadas. A Ti, Senhor, nós rogamos, pedimos aos mentores amigos, a essa pleide de espíritos de outros galáxias que estão chegando no nosso planeta. Nós estamos em completa turbulência, Senhor. No nosso planeta agora surgindo guerras, e já está quase que amenizado essa parte. Nós pedimos ao Pai, olhar por nós, por todos nós, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que nós possamos, de uma forma bem calma, com resignação, sem nos apavorarmos, sem entrar em ansiedade por tudo que está acontecendo. Contamos com o apoio da espiritualidade amiga, que está sempre nos auxiliando e nos amparando. Hoje nós temos a previsão, olhamos também pelo nosso irmão Antônio, que ele tem a inspiração de passar a todos nós os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nestes momentos se fazem tão necessários. Nossos agradecimentos, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que a Tua paz permaneça em nós, e assim seja. Com a palavra do nosso irmão Antônio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, em nossos corações, em nossas ações. Hoje nós escolhemos o tema injúrias e injustiças, que está lá no capítulo 9, bem-aventurados os brandos, os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Allan Kardec escolheu esse subtítulo muito sugestivo, e ele escolhe uma passagem do Evangelho de Mateus, em que ele lembra que qualquer expressão descortês, qualquer expressão que seja contrária à lei de amor, é uma quebra da regra que Jesus estabeleceu para nós, da mansuetude, da brandura, da doçura, da afabilidade. Então, às vezes, nós achamos que para ser violento é necessário chegarmos aos dias de fato, agredirmos o outro. Não precisa. Uma simples palavra na lei de Deus é considerada uma agressão. Inclusive está lá, ele diz assim: aquele que diz raca ao seu irmão
será condenado. E aquele que diz és louco será condenado ao fogo eterno. Obviamente que nós estamos numa doutrina, numa religião cristã que nos faz lembrar da fé raciocinada, não mais a fé cega. Então nós sabemos que o fogo eterno é uma figura, não mais algo vivo que nos serve para nos amedrontar. Porque se fosse assim, nós teríamos medo e teríamos mudado. E não foi bem isso que aconteceu. Passaram-se muito tempo. E quando nós damos uma olhada na história da humanidade, na história do cristianismo, nós observamos uma enorme mancha de sangue, de guerras, de violência, sempre em detrimento do poder, em querer o poder. O homem busca o poder, sempre busca métodos violentos. Até hoje, nos dias de hoje, temos nós dificuldades de compreender as lições do Cristo. Nos dizemos cristãos, mas quanta dificuldade para amar, quanta dificuldade para nos colocar no lugar do outro, quanta dificuldade para ser gentil, delicado, sensível ao outro, ao problema do outro. Quanta dificuldade nós temos com tantos toques, dicas para nós de que fomos projetados para amar. É só nós observarmos que muitas doenças consideradas muito graves, como o câncer, elas são provenientes muitas vezes da mágoa, ressentimento que nós guardamos. Isso é uma prova de que o corpo nosso não está preparado para ter esses sentimentos, tanto que adoece, tanto que vamos a óbito, muitas vezes, mostrando para nós, na prática, de que precisamos mudar nosso comportamento. E qual a razão? E por que nós, às vezes, questionamos? Mas são muitas as coisas que nós questionamos em relação a essa brandura, a essa mansidão. Seria realmente o Brasil a pátria do Evangelho? Se faz esse questionamento, nós já observamos muitas pessoas fazendo. Por quê? Brasil, muita corrupção, muitos desmandos, povo violento, um respeito próximo. Como que esse lugar é a pátria do Evangelho? Como, meus queridos? Aí você se pergunta, como que o Brasil é a pátria do Evangelho? Será que o Messias realmente é o Messias? Nós lembramos aqui agora, no discurso de Estevão, ele dizendo do Messias querido, que havia sido crucificado, e que o reino de Deus estava naquela vida, estava naquele discurso,
estava naquelas ideias. E Paulo, que era Saulo, diz assim: mas como esse Jesus que não teve nem forças de descer da cruz, como que ele é o Messias? Sempre nós com a ideia de que o poder está na força física, está nas coisas materiais, no dinheiro, na aquisição de grandes fortunas e obras gigantes que dominam o mundo. Sempre nós achamos que é preciso muito poder para se obter o controle da paz. Sempre nós achamos que é assim. E vai passando o tempo, deixamos de acreditar na força do Espírito. Nós somos espíritas. Nós sabemos hoje. Nós temos um professor, Allan Kardec, que veio trazer de novo a visão do cristianismo, só que agora ele faz um trabalho metódico, ele é um pedagogo, ele veio trazer para nós toda essa estrutura do Evangelho, essa parte da ciência, a literatura, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, com a linguagem renovada, nos ensinando de novo, através do Cristo, o amor, através da filosofia, através da ciência e através do conhecimento moral nas leis de Deus, qual Cristo viveu para exemplificar. Mas a nossa dificuldade é enorme e nós sempre queremos soluções rápidas. Nós somos assim, queremos plantar um café hoje e beber o café daqui a pouco, sendo que para quem tem o conhecimento sabe perfeitamente que demora-se muitos anos para que esse fruto venha dessa planta e depois possa produzir realmente o café. O alface, a gente planta, é mais rápido, mas você não consegue colher ele no mesmo dia e se alimentar do alface. Mas nós queremos coisas rápidas. Nós vivemos um mundo de rapidez. Temos internet, temos informações rápidas, queremos soluções rápidas para tudo. E esquecemos de que a evolução nossa, ela não se dá no susto, no piscar de olhos. Ninguém consegue evoluir da noite para o dia. É necessário muito tempo. É necessário muitas encarnações. Lógico, nós podemos diminuir esse tempo se fôssemos menos teimosos, se fôssemos mais pacientes. Porém, já se passou esse tempo todo e cá estamos nós, mais uma vez, conversando sobre paz, conversando sobre a justiça divina e pensando como fazer para diminuir a violência. Seria mesmo exterminando os maus? Quando nós lembramos de Allan Kardec, nós pensamos só no professor, no pedagogo. Esquecemos de que este homem, quando na sua encarnação como Jan Hus,
ele foi queimado vivo. Então, ele participa daquele grupo seleto dos fracos e oprimidos que foram massacrados pelos poderosos, amassados, destruídos. Os fracos e oprimidos, redimidos, que não morreram, porque retornaram e vieram em missões cada vez mais produtivas, nos ensinando a doçura, a brandura e o amor. Observe, essas pessoas não deixaram a mágoa nos seus corações. Essas pessoas não deixaram que a vingança tomasse conta do seu corpo. Ao contrário, nas próximas encarnações, elas vieram mais dóceis, mais mansas ainda, como o caso do Allan Kardec, que jamais teve uma palavra de violência para contra ninguém. O professor Kardec sempre foi muito correto, quando foi sério, quando foi firme, mas nunca violento. Jamais. Sempre sereno, sempre paciente, sempre delicado, gentil. Um homem sério, mas sempre manso, sempre brando. É só nós observarmos no livro As Viagens Espíritas, quando ele sai pela Europa a visitar as casas que haviam começado o trabalho da doutrina espírita, e ele foi visitar essas pessoas. É só você ler o livro que você vai ver como ele tratava os mesmos problemas que nós temos hoje. Os mesmos problemas dentro da doutrina. Porque o homem é sempre homem, o movimento espírita. Não é a doutrina. O movimento espírita tem um jeito de seguir. A doutrina, ela é linha reta. A doutrina tem uma orientação precisa. E nós estamos nesse caminho para chegar nessa precisão. E por isso, nós criamos, dentro do movimento, muitas curvas. Isso não quer dizer que estamos errados. Jamais, não é isso. É que nós somos diversos e nós estamos em situações diferentes e caminhamos para o mesmo sentido, mas nem todos chegarão na mesma hora, no mesmo momento, e vão seguir pelos mesmos caminhos e trilhos. Podem pegar atalhos, vamos encontrar sofrimento, dor, mas somos separados a chegar à perfeição, todos nós. Na hora que tiver que chegar, nós chegaremos. É por isso que quando Jesus nos diz assim, lá no Sermão do Monte, não julgueis, porque com a mesma régua que tu medires, tu serás medido. Porque eu, que sou eu, não julgo. Porque vós julgais. Naquela passagem maravilhosa e conhecida por todos nós, da mulher adúltera, quando o Cristo foi chamado pelos doutores da lei para apresentar a mulher que havia adulterado, que havia cometido o erro. E a lei
mandava apedrejar. Vejam bem, a lei mandava. Se a lei manda, tem que ser cumprida. Jesus chegou diante daqueles homens, ficou com a cabeça baixa, riscando um graveto no chão. E fez a seguinte pergunta para aqueles, ou melhor, ele não perguntou, ele mandou, ele disse que atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Aquele que não tiver nenhum pecado pode começar a atirar. E ele continuou escrevendo. Pelos mais velhos começaram a sair os homens. Os mais velhos, depois os mais moços foram saindo. Ficou só Jesus e a mulher. Imagino eu que a mulher deve ter dito assim: agora só vou levar uma pedrada, né? Só tem um para atirar. E ela permaneceu ali. Aí Jesus diz assim para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela responde: foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não erres mais. Observe, Jesus está nos orientando. Somente Deus pode julgar e condenar. Nós não podemos. Nem Ele pode. Somente Deus nos julga. Precisamos aprender isso para encontrarmos o caminho da paz, da doçura, da brandura. Nos colocar no lugar do outro. Quando encontrarmos alguém com algum problema, nos posicionamos. Eu vou ficar no lugar dessa pessoa agora no instante e sentir esse problema, para ver se nós vamos querer condenar. É muito difícil, meus queridos irmãos, nós compreendermos estas coisas. Hoje nós estamos aprendendo que na psicologia, que para educar o seu filho, nem é para bater uma palmada. É difícil para nós ainda, espíritos primitivos, muitos de nós ainda, muito primitivos, compreendermos que não se necessita da humilhação, da agressão para a correção de alguém. Nós temos uma dificuldade tremenda, principalmente quando nós encontramos aquele que é condenado pela sociedade, aquele que é mal visto pela sociedade. E por nós também, nós somos a sociedade. Como é difícil para nós. Por que eu digo isso, que somos ainda espíritos primitivos nesse sentido? É só nós voltarmos lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz aquela relação que ele coloca, aquela classificação para os Espíritos. E lá na terceira ordem ele diz assim: a predominância do corpo físico sobre o espírito, a predominância da matéria sobre o espírito. Não é completamente mal, mas essa predominância faz com que os espíritos da terceira ordem sejam classificados. É só nós pensarmos: o que predomina mais em nós? É as coisas da matéria, não é as coisas do espírito. E aí nós vamos ver aonde nós estaremos nessa classificação. Aonde nós estaremos se nós realmente temos esse sentimento, essa dureza no coração ainda. É só nós fazermos essa análise. É simples. Isso não é uma condenação, meus queridos. É uma observação que nós devemos fazer para termos sinceridade para conosco mesmo.
sem exageros, nós analisamos e vamos pensar assim: o que eu prefiro mais? As coisas do mundo ou as coisas do Espírito? O que eu gosto mais? O que me chama mais? O que me atrai mais? Essa predominância vai nos dar nossa classificação, que é muito alta. Até que diz: não somos tão maus assim, mas estamos na terceira ordem quando somos apegados à matéria. Simples assim. A gente começa a observar e nós vamos ver até onde nós temos que melhorar, até onde nós temos que nos esforçar. Onde eu trabalho, onde eu estou, na minha casa, qual é o meu comportamento? Ou eu só fico calmo, paciente quando eu chego aqui na casa espírita? Para mim, estou aqui falando para vocês. Será que eu só sou paciente quando eu estou aqui nessas paredes, junto nessa espiritualidade que agora me oferece um acolhimento, que agora me recebe com esse amor, com esse carinho, que eu consigo sentir, que eu consigo respirar? Observe. Será que eu vou sair hoje, voltando para a minha casa? É uma caminhada de uns 20, 25 minutos, e eu vou pensando: e será que quando eu ver aquela desordem, aparente desordem que está ali, né, que o meu cérebro já detecta como algo errado, será que aquilo vai me incomodar? Vai me tirar do meu eixo? Será que eu vou ser gentil com aquele que está largado na rua, que vem e me pede uma moeda, às vezes até para tomar aquela pinga, para tomar o álcool que ele está viciado, ou para buscar aquela droga que ele também está viciado, e está sofrendo? E nós não sabemos que caminho essa criatura pegou, entendeu? Nós só estamos vendo ali o resultado, mas nós não sabemos. Certa feita eu lembrei algumas passagens do Evangelho e parece que a gente estudando, ali lendo, você se transporta para lá e você se vê lá naquela região, lá em Cafarnaum, lá na região da Galileia, e você se vê lá no lago de Genezaré e vê as pessoas nas ruas, aquele monte de gente tombando umas nas outras, as pessoas doentes no chão pedindo esmola. E aí eu pensei: a sociedade nesse momento, nessa época, tratava com essa naturalidade, dava a esmola. A esmola era a única ajuda que essas pessoas tinham. Tanto que há momentos que Jesus fala disso. Fala em nós darmos a esmola. Passaram-se mais de 2000 anos, pelo menos foi mais, na Galileia do primeiro século. Eu estou no Brasil, no século XXI. Eu estou no estado do Paraná. Eu venho de outro estado, eu sou do estado de Alagoas. Existe uma diferença cultural em tudo. Nas construções, nas pessoas, no comportamento. Existe uma diferença. Mesmo estamos no mesmo país. São diferenças sutis. Mas eu encontro pessoas doentes nas ruas. Vários tipos de doença.
Estão lá, largadas. Passaram-se mais de 20 séculos e elas continuam. São as mesmas? Não sei. Possivelmente não são as mesmas. Mas são pessoas. A doutrina espírita nos ensina que quando você vê um irmão, através da pluralidade das existências, da reencarnação, você não sabe quem é esse irmão. Ele pode ser alguém que conviveu com você. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão que consanguíneo, pode ser qualquer um, pode ser até um inimigo. Não sei. Mas nós sabemos por que existe o fenômeno do esquecimento. Nós esquecemos. Para o nosso benefício nós esquecemos. Mas nós esquecemos de algo primordial. Esquecemos de ser bondosos, de ser pacientes, de sermos mansos. E logo eu olho para aquelas criaturas e quero que a polícia chegue ali e as retirem dos lugares. Que as tirem dali, que elas estão me incomodando, elas estão atrapalhando a minha vida, elas atrapalham o meu comércio, elas atrapalham a minha vida. Observe que, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda continuo com dificuldade de compreender o primeiro mandamento escrito para todos nós na rocha: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus diz, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei dos profetas. Por quê? Porque nós nos questionamos e temos tanta dificuldade. O nosso coração é endurecido. Não temos nem vontade de nos colocar no lugar do outro. Quanto mais amar. E dizemos assim: cuide da sua vida, se livre. Se livre, literalmente se livre. Aqui, meus queridos irmãos, é uma observação para todos nós. Primeiramente para mim. E quando falo, tenho dois ouvidos aqui juntinho da minha boca, que estão ouvindo primeiro e que serve primeiramente para a minha pessoa, nesta observação. Tenho certeza que vocês estão compreendendo perfeitamente, porque este ambiente, como está carregado de irmãos queridos, que estão aqui para nos servir, para nos abraçar, para chegar em nós e dizer assim: eu estou contigo, aguenta, seja forte, não desista. É isso que você escuta quando você entra nesta casa. Você encontra amigos, irmãos que te amam. Não encontra jogadores, porque somente Deus pode nos julgar. Porém, nós teimamos e até ao Criador nós julgamos quando dizemos assim: por que tantos problemas, tantas coisas? Será que Deus não tem poder suficiente para acabar com tudo isso? Será? Ou eu tenho que me mexer, tenho que fazer alguma coisa para acabar com essas coisas, com esses problemas todos? Quantas vezes eu pensei em mudar o mundo à minha maneira? Quantas vezes eu esqueci que está tudo na mão do Criador? Não existe nada
errado. Está tudo dentro da ordem, da lei de amor do Pai. Só nos falta a compreensão, só nos falta o entendimento, só nos falta a capacidade de amar verdadeiramente como Jesus nos ama até hoje. Porém, meus queridos irmãos, não desistamos, não fiquemos preocupados. Está tudo dentro da ordem. Façamos a nossa parte. Aonde você está? E você sabe qual é a sua parte na construção dessa história. Porque essa resposta foram os Espíritos que disseram. Quando Kardec perguntou a ação, qual a necessidade da encarnação, da reencarnação? Os Espíritos responderam: evoluir, aprender mais e fazer parte da criação de vida. Nós temos uma parte, façamos a nossa parte. Não deixemos para amanhã, não deixemos para mais tarde. Hoje, no mundo, nós temos mais de 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Segundo o censo, são 7 bilhões encarnados. Imagine o tanto de desencarnado que tem por aí. E o que é que vai acontecer, meus queridos irmãos? O nosso psiquismo aflorado, o nosso desejo de mundo rápido, de tudo rápido, a nossa falta de paciência e esse contato com o invisível vai trazer muitos prejuízos, muitos problemas com suicídio. Porque teimamos em não aceitar a vida espiritual. Abramos os nossos olhos, não esses, os olhos da alma. Coloquemos o nosso coração à disposição do Criador e sejamos mais dóceis, mais gentis com o nosso próximo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Precisa muito que sejamos melhores e testemunhemos e já aprendemos a lição, temos que colocá-la em prática. Vamos passar para a segunda parte. Vamos dar mais encerrar mais esse dia, essa reunião. Não vieram poucas pessoas encarnadas, mas tem muito desencarnado, graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus, Pai, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, por mais dias, oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouco do seu Evangelho e tentarmos pôr em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos, Pai. Que assim seja. Obrigado pelo vir. Vão todos com Deus, que Deus os abençoe.
Amém.